É uma continuidade. Eu vejo também que é uma espécie de desencadeamento. Um autor vai conversando com o outro, que vai conversando com o outro, e que forma o campo, né? E também essa possibilidade de compreensão de como qual é o diálogo que foi feito entre Marx e Lenin de um lado e o Lenin do outro lado, no outro momento da história. É muito interessante para entender todo o processo de revolução que aconteceu na União Soviética. Eu acho que fundamentalmente nós estamos diante de um texto do pensar, do compreender, do conhecimento. O conhecimento antecede e sucede a compreensão, né? Então, pensar, conhecer, agir, transformar. Qual é o objetivo da nossa disciplina? Entender o papel da ação política no espaço. Se eu tivesse que dizer duas palavras. Entender a ação política no espaço. Então, o que nós estamos propondo hoje? Entender o conhecimento produzido pelo Marx e o Lenin, que foi lido pelo Lenin, que foi lido pelo Lenin e que se transforma num processo histórico. Eu pedi para vocês lerem capítulo 1, do capítulo 1 ao capítulo 3, né? Vamos começar. Na realidade, eu não sei se vocês perceberam, mas esse texto do Lenin, ele é um amplo diálogo, vocês perceberam, né? Que é uma pesquisa teórica. É uma pesquisa teórica e um diálogo que ele estabelece com os escritos de Marx e Engels sobre a questão da revolução, né? Então, ele vai fazer então a leitura dele. Isso é muito importante. Cada um faz uma leitura dos textos. Cada um de vocês aqui faz uma leitura pessoal do texto que está sendo examinado. E cada um vai sair daqui com uma percepção daquele texto. Eu estou citando, tá? O Estado não é, de forma alguma, uma força imposta do exterior à sociedade. É um produto da sociedade numa certa fase do seu desenvolvimento. O que quer dizer isso? Quer dizer, é produto de uma relação social, de relações sociais. O Estado, ele é produto das relações sociais que o definem. Nós temos diferentes relações sociais que definem a forma do Estado. Então, ele não é exterior à sociedade, ele é produto da ação da sociedade. Isso já é uma importante percepção, porque revela a importância da ação social. Todo o texto, vocês vão perceber que todo o texto, ele acaba, de alguma forma, falando da importância da ação social no cotidiano, na comunidade, na comunhão, na coesão. Tem uma valorização da ação social. Então, por isso a importância dessa percepção, onde os atores sociais são valorizados no contexto da formação do Estado. Esse é o primeiro ponto importante. Então, tem por objetivo atenuar o conflito nos limites da ordem. Então, essa força que sai da sociedade, ela sai da sociedade, mas se afasta dela, é o Estado. Agora, de que forma que avança
né, o processo de compreensão do papel do Estado. O Estado é o produto e a manifestação do antagonismo inconciliável das classes sociais. Agora começa, então, a formulação da teoria do Marx e do Engels, né? Então, é nesse ponto que nós vamos encontrar o início de uma reflexão sobre o papel do Estado. No sentido de que, para os ideólogos burgueses, o Estado é o lugar da conciliação, que tem um conceito. Conciliação é um conceito, porque ele dá significado a uma relação social. Uma relação social que é uma relação social invisível. E essa minha insistência nas relações políticas invisíveis é muito grande, porque eu sei o quanto ela é difícil de ser percebida. Então, agora, por exemplo, com esse conceito de conciliação, a gente pode perceber uma ação política. É um conceito de conciliação que define uma ação política que é de natureza invisível e relacional. Uma coisa é a relação de dominação, outra coisa é a relação de consolidação da dominação, através de um conjunto de normas, leis, prisões. Então, na realidade, ele vai colocar o Estado no centro do conflito, né? O Estado ele vai ter uma função de exercer a dominação e consolidar e manter essa dominação através de um aparato político. Aí ele vai ver como é que isso vai, qual é o significado do papel do Estado para as diferentes linhas de atuação naquele contexto histórico. Então nós temos os mencheviques, que são mais democráticos, e nós temos os bolcheviques, que são mais socialistas. Então, nesse contexto histórico, todo mundo já viu filme, já leu sobre esse processo histórico e sabe que existiu um conflito entre os mencheviques, inclusive assassinatos, então, qual é o debate nesse contexto histórico? De um lado, democratas e do outro lado, socialistas. Por exemplo, para Kautsky, o Estado é um órgão de dominação de uma classe e as contradições de classe são inconciliáveis, mas omite que o Estado é produto da inconciliabilidade das contradições de classe, sendo uma força superior à sociedade, afastando-se cada vez mais da mesma. Então, inconciliabilidade é um conceito, também um conceito político. Vejam nessa frase de 4 linhas quantos conceitos temos: dominação, contradição, inconciliabilidade. A capacidade de percepção dos conceitos e de sua representação no texto enriquece a capacidade de compreensão do significado que queremos dar a essa percepção. Esse é o trabalho que eu espero que vocês também apropriem ao longo da nossa disciplina. Como usar os conceitos. Então, qual a diferença entre Kautsky e Lenin? Um é que considera as contradições e o outro que considera a inconciliabilidade das contradições. Então, nós temos duas formas de pensar. Uma é dos mencheviques, que são os democratas, e outra dos bolcheviques, que são socialistas, enquanto que nos mencheviques nós temos uma percepção de que é possível a conciliação, e nos bolcheviques nós temos uma percepção que a conciliação é impossível, só o conflito transforma. Como se faz a correção? Depois, então, tem também indagações em relação à questão da coerção e da libertação. O texto todo vai trabalhar muito coerção e libertação, como a burguesia exerce a coerção sobre as trabalhadoras, vocês viram isso ao longo do texto, e como fazer a libertação. Então, como fazer a libertação?
através da revolução violenta e da supressão do aparelho governamental criado pela classe dominante. Isso quer dizer o quê? Que esse aparelho governamental, ele tem a sua lógica, uma lógica própria, foi criado em benefício de uma determinada classe social e se afastou da sociedade. Por isso, é preciso destruir o aparelho do Estado. Né, o proletariado ia assumir o Estado, né? E aí, com a evolução da própria revolução, que eu acho que também é a propriedade privada e tal, e aí o Estado ele ia se definhar, ele ia acabar completamente. A destruição do Estado burguês. Primeiro a tomada do poder proletariado, Depois, né? o que define é o Estado proletário, que aí não precisa mais de Estado, são duas etapas. Primeiro a destruição, depois... Bom, aí a gente tem duas interpretações. Né? Eu também acho que existem duas interpretações desse texto ao longo do processo histórico. A ditadura do proletariado seria a transição entre a sociedade capitalista e burguesa para a sociedade comunista. Aí, esse momento da ditadura do proletariado teria que existir. É um interregno entre uma sociedade clássica, uma classe dominante e uma sociedade em que você já socializou os meios de produção, e aí fica sempre subjacente que alguma estrutura de poder, de comando, de controle teve, né? O que eles estão falando é que o Estado, tanto que depois ele vai adjetivar esse Estado, né? Chama de Estado proletário, em contraponto ao Estado burguês. Mas o texto deixa claro que, e aí ele vai discutir com os anarquistas, né, também, quer dizer, o que se busca não é anarquia, se busca uma sociedade organizada em outros moldes, né? Organizada em uma distinção de classes, mas que tem que manter os seus aparelhos produtivos, suas disciplinas, suas instituições funcionando. Eu acho que o grande problema aqui desse período, né, é que ninguém tinha clareza, né, nem Marx, nem Lenin, então, que forma seria essa? Né? Depois a gente vai ver a crítica da Rosa de Luxemburgo aqui, mas ontem a gente estava até comentando, quando você leu mais lá para o final, no capítulo 3, o Lenin não esconde o seu caráter autoritário, né? Ele vai falar de um Estado armado, de um proletariado armado, de uma vanguarda, né? Então, quer dizer, o regime poderia ter evoluído no processo democrático, mais democrático, né? Como Rosa de Luxemburgo. Mas ele depois ele vai, mas já nos escritos dele, cara, de uma centralização, né? Quer dizer, não é surpreendente que depois todo o poder vá para o Comitê Central do Comunista. Eu acho que vale a pena a gente ver essas contradições que acontecem, inclusive, no próprio texto. E aí cada um vai sair daqui com uma leitura, né? E resolve mais a sua percepção do mundo. O que o Engels vai nos dizer sobre o Estado? Como o exercício da coerção. O Estado como responsável pelo exercício da coerção. Nós temos as prisões, as instituições coercitivas de toda espécie que estabelecem o poder do Estado através de um processo de coerção. Essa percepção do papel do Estado e a coerção que ele estabelece é muito importante, porque até hoje nós podemos fazer esse tipo de reflexão. De que forma que existem dentro da máquina burocrática do Estado sistemas coercitivos que conduzem para a manutenção da ordem vigente. Isso é clássico, né, na literatura da ciência política. O que é o poder para Engels? É a força proveniente da sociedade, mas superior a ela. Já é um outro conceito de poder. Uma coisa é coerção, outra coisa é o poder. O poder é capacidade de ação, de transformação. A coerção é um instrumento do exercício do poder.
Então, poder é uma categoria que fica acima. É categoria, perdão. Poder é categoria. Porque dentro do poder nós podemos ter vários significados: coerção, consenso, conflito. Então, poder é uma categoria, é categoria, não é conceito. Quem são os atores que devem participar da sociedade? Se é a vanguarda ou se é a sociedade como um todo representada pela democracia. Esse é um grande debate. Quais são os atores que participam do poder? Né? Quem são os atores que exercem o poder? E aqui nós vamos ter também duas respostas, uma dos democratas e a outra dos socialistas. Coerção e coesão. Então, uma coisa é você pensar, por exemplo, a política à luz do conceito de coercitivo, né? E a outra coisa é você pensar à luz da coesão social. E nós podemos reconhecer ao longo dos processos históricos toda uma gama de contextos históricos em que se estabelece a coerção e outra que se estabelece a coesão pela política. E mesmo elas convivem no mesmo contexto histórico também. Isso para mim é fundamental, coerção e coesão no processo de transformação social. Isso é dá um título. Coerção e coesão na transformação social. Então, por isso a importância, então, o Estado, instrumento de exploração da classe trabalhadora, da classe oprimida, e nós temos diferentes formas de coesão e coerção, e entramos então com a máquina burocrática do Estado, e qual é o papel dos funcionários públicos. E o discurso, existe um discurso sobre a santidade e inviolabilidade dos funcionários públicos. É o discurso do Estado, onde se monta uma máquina burocrática que está acima da sociedade, que representa, que vai emergir da sociedade, mas que ela vai se separar da sociedade, estabelecendo coerção sobre a nossa. Agora vejam aqui, santidade e inviolabilidade, também dois conceitos para dar significado à máquina burocrática do Estado. Vai dar significado, como é que se constitui, porque existe todo um discurso sobre os funcionários públicos. E esse discurso é assim, não, nós vamos fazer concurso, nós vamos escolher os melhores, os funcionários públicos vão ser invioláveis e nós vamos conseguir, através dessa máquina burocrática, ficar acima da sociedade para exercer o controle sobre isso. Esse discurso permanece até hoje. Nós temos esse discurso da máquina burocrática governamental. Agora vamos entrar com a compreensão das classes sociais. Tá? Então, o Estado é sempre o Estado da classe mais poderosa, da classe economicamente dominante. Vejam que aqui eu estou frisando o economicamente. Então, as classes se definem no âmbito da economia, que, graças ao Estado, se torna a classe politicamente dominante. Então, aqui nós estamos diante de duas formas de pensar a economia e a política. Então, a classe dominante, nós temos uma compreensão em que a classe dominante, ela emerge das relações econômicas e que através do Estado ela se transforma também numa classe politicamente dominante. Então nós temos duas distinções, economicamente dominante e politicamente dominante, onde a economicamente dominante determina a politicamente dominante. Então, o Estado
moderno, aí ele vai fazer análise do Estado moderno. É um instrumento de exploração do trabalho assalariado pelo capital. Quando eu falo para vocês que é importante reconhecer o contexto histórico que está sendo examinado, é porque eu acredito muito na ideia de que a teoria ela é historicamente determinada. Em cada contexto histórico existe uma teoria. Então, o nosso trabalho é conhecer as teorias e os contextos históricos examinados. Então, nesse contexto histórico examinado, de fato, é isso que acontece. O que nós temos? Como eu digo sempre para vocês, fecha os olhos. Eu, quando fecho os olhos, eu vejo a imagem, a classe operária vai ao paraíso. Sabe o que eu fiquei pensando? A última aula eu perguntei para vocês. Quem viu a classe operária vai ao paraíso? Ninguém tinha visto. E aí eu comecei a pensar que no último ano, uma pessoa tinha visto, no outro 3 tinham visto, no outro 5 tinham visto. Não, você vai mais. Mas quando eles falam aqui, olha, que existem alguns momentos que tem um equilíbrio e que o Estado tem que responder positivamente pagando, é porque ele também tem essa dimensão do processo de acumulação como um todo. O que eu quero dizer aqui para vocês no nosso curso é que o Estado não é monolítico, ele não é um único Estado, ele não pode ser interpretado em todos os contextos históricos. Por quê? Porque nós temos diferentes Estados em diferentes contextos históricos e em diferentes formações sociais. E a ideia da formação social é fundamental. Porque uma coisa é o Estado nos Estados Unidos, outra coisa é o Estado no Brasil, outra coisa é o Estado na França. Hoje em dia, a gente vai fazer diferentes interpretações do Estado. A democracia não transforma o poder, ele vai fazer uma crítica à democracia. Não é nenhuma mudança de pessoas, instituições ou partidos, veja. Não, as instituições dos partidos na República Democrática Burguesa é suscetível de abalar esse poder. Tem um duelo, né? Uma expressão, como me chama para de vocês, da comunicação, um duelo, gostei. Tem um duelo aí entre os mencheviques e os bolcheviques, portanto, o papel da democracia, as formas de dominação que se constituem aqui no mundo histórico. Então, para Marx, Engels e Lenin, a democracia burguesa não resolve. E aí eles vão fazer uma crítica ao sufrágio universal. Engels definiu, entra dentro do sistema político democrático para examinar as suas variáveis. Então, o sufrágio universal é uma variável do processo democrático. Então, Engels definiu o sufrágio universal de forma categórica, um instrumento de dominação da burguesia. Ele não é capaz de colocar à vontade a maioria dos trabalhadores. Um certo grau de desenvolvimento econômico implica necessariamente na divisão do Estado, torna-se uma necessidade, uma consequência da divisão da sociedade em classe. Ou seja, o Estado representa os interesses da classe economicamente dominante que se transforma numa classe politicamente dominante, na qual é impossível estabelecer um processo de transformação mesmo através de um sufrágio universal. Nós temos, então, uma concepção do papel do Estado completamente articulado à economia. É uma articulação profunda entre o desenvolvimento econômico e a política do Estado. Completamente fazem parte de uma mesma totalidade. Na medida que você resolve a economia, você não precisa mais do Estado. Porque esse é o Estado que faz a defesa da burguesia. Se você acaba com a burguesia no sistema econômico, você não precisa do Estado. A economia, ela vai anteceder a política. Ela é produto da política. Extinção é um processo temporalmente definido, extinguir o Estado. E definidamente ele vai morrendo aos poucos. Definir, mas é lindo. Eu acho que ele vai falar da extinção e do definimento. No início eu acho que é meio confuso, mas depois ficou mais claro para mim, de que havia necessidade da extinção imediata de um Estado burguês
a construção do Estado proletário, que esse se definiria como tempo ao cumprir o seu papel. Então são dois momentos distintos, em que ele diz que é a extinção demográfica e o outro é definimento. Olha, eu li assim, sabe como eu li? Eu li assim, extinção é temporalmente definida. Extinção, vamos extinguir o Estado. Não. E definir aos poucos vai perdendo as funções. Eu acho que o Estado em português de fato é extinto pela Revolução. Isso estabelece a ditadura do proletariado. Aí a ditadura do proletariado, que é um Estado transitório, ele define uma sociedade que passa a não ter Estado. Lá pela página 9, porque meu texto está sem páginas. O Estado proletário. Ele coloca, segundo ele, o Estado burguês não morre. O Estado burguês não morre, ele é aniquilado pelo proletário da Revolução, a extinção. O que morre depois da Revolução é o Estado proletário ou semi-Estado. Tipo, ele separa temporalmente as duas coisas, acho que está claro assim no texto dele. Porque então tem uma transição de constituição do Estado proletário, que vai depois definir. Responde um pouco a sua primeira pergunta. Então isso é importante notar também na nossa leitura, como a Comuna de Paris, um fato histórico da Comuna de Paris, ele vai se transformar em uma mudança do texto do Manifesto Comunista, que vai alimentar o Lenin depois na ação revolucionária da União Soviética. Acho isso muito bonito, muito importante para a gente compreender como é que se constituem os processos históricos e qual é o papel das ideias. As palavras de Engels sobre o definimento do Estado. Entre aspas, tá? O proletariado se apodera do Estado e os meios de produção se transformam em propriedade do Estado. Ou seja, a revolução, qual é? Não é um conflito entre capital e trabalho, como nós já vimos na última aula, no texto do Marx e do Engels, um conflito entre capital e trabalho. Esse conflito entre capital e trabalho, ele permite um deslocamento do poder sobre os meios de produção dos trabalhadores, porque se o Estado burguês ele exerce a coerção através da violência, da polícia e do exército, a única forma de derrubar a polícia e o exército é através de uma revolução violenta para tomar os meios de produção. Essa tomada dos meios de produção não vai ficar com a classe trabalhadora, ela vai ser transferida ao Estado proletário. Né? Então, vamos ler de novo. O proletariado se apodera do Estado e os meios de produção se transformam em propriedade do Estado. Por esse meio, ele próprio se destrói como proletariado, porque já não tem mais burguesia. Abole todas as distinções e antagonismos de classe e, simultaneamente, também o Estado, como Estado. Vamos ver, eu acho que aqui tem coisas muito importantes. Primeiro, nós estamos trabalhando com a classe proletariado, né? A classe social. Os trabalhadores são proletários, né? Eles, no momento em que se apoderam dos meios de produção, eles se apoderam do Estado. E ele se destrói como proletariado porque ele vai eliminar a burguesia. No que elimina a burguesia, você só tem uma classe social e essa classe social não tem conflito. O conflito está dentro do sistema de produção. A estrutura define o conflito. O conflito pertence à relação de produção. Não está no interior. A classe trabalhadora é homogênea e não tem conflito. Todo mundo é igual. Homogeneidade é uma condição da percepção do mundo no contexto do processo de industrialização e valorização do capital. Então, isso é muito importante, eu acho que a gente percebe no texto, de que o conflito está dentro do sistema de produção. E que, na medida em que desaparece o conflito no interior do sistema de produção, o conflito, não existe mais conflito. Não existe mais conflito. Por quê? Porque você tem uma percepção de uma homogeneidade da classe trabalhadora.
Vejam bem que nesse contexto histórico, a dimensão subjetiva, identitária, de grupo social, ela não está definida. E a vida está reduzida ao processo de produção. Naquele contexto histórico, você tem o quê? Fábrica, vila operária. Mas então o conflito está dentro da fábrica. O principal conflito naquele contexto histórico está dentro da fábrica. Está dentro do sistema de produção. Ainda não tem uma questão ambiental definida, ainda não tem outras complexidades que vão aparecer com o desenvolvimento e a complexificação do processo social. O que nós não podemos fazer é reduzir o mundo atual ao mundo que nos originou. É isso que eu acho que é o problema, é pegar essa teoria e aplicar hoje. Mas não dá certo. Por isso que eu estou sempre dizendo, gente, vamos pegar o contexto, quais são os autores, quais são os processos. Por quê? A revolução é um processo, o conflito é um processo. E qual é o espaço? Que cidade é essa? Qual é esse espaço? Qual é a formação social? Qual é a episteme? Também, porque se o Freud não disse que existia subjetividade, as pessoas não percebem que a subjetividade só passa a existir na medida que ela é conhecida, trazida à tona. Antes disso, não. Então, a ditadura é que entra. Ditadura do proletariado. Inverter as relações de dominação. Por que uma revolução violenta? Né? A substituição do Estado burguês pelo Estado proletário não é possível sem revolução violenta. Aí ele vai argumentar a importância da revolução e da violência na revolução. Todo Estado é uma forma especial de repressão. Aí ele vai... O que o Engels faz aqui? Ele vai considerar como ele está percebendo. Porque o Engels está olhando para aquele momento histórico. Ele está vendo alguma concretude num determinado momento histórico que tem especificidades próprias. Então, mas o que ele faz? Onde é ele? Quando ele diz que todo Estado, seja ele qual for, não poderá ser livre nem popular. Ou seja, é uma negação da política. Como se a política, como se você resolvesse todos os problemas de uma sociedade na economia, que é mais ou menos o que a gente viu no último aula. Como a economia determina a estrutura e a estrutura determina a superestrutura. E a política está numa luta sobre a estrutura. Acho que aqui nesse texto fica mais claro ainda esse pensamento. Nós começamos a ver na última aula, nós começamos a ver essa relação economia e política na última aula. E agora nós podemos aprofundar a nossa reflexão no sentido de entender quais foram os elementos constitutivos do debate naquele contexto histórico que conduziram, que ampliam nossa capacidade de percepção, sabe, de perceber essa relação entre economia e política. E eu acho que esse texto ajuda muito, né, a perceber como é que se desenvolve essa percepção. Então, se você fizer uma afirmação de que todo o Estado, seja ele qual for, não poderá ser livre nem popular. É uma afirmativa. Quer dizer, tem uma valorização das formas de alguma forma, valoriza a auto-organização. No sentido de que tem uma valorização do poder local, das comunas, das formas de organização na localidade. Organização espontânea. De alguma forma.
se você abole o Estado, porque ele vai fazer uma crítica muito grande ao Estado centralizado, como é o Estado na França, centralmente organizado. Ele faz uma crítica a esse Estado, que é centralmente organizado. Mas ele valoriza as formas de organização local, do local e auto-organizadas. Então, você está falando do Engels ou do Lenin? Do Engels. Do Engels e do Lenin também, né? Aqui nós estamos no Engels. O Estado morre é o Engels. E a comuna é o Lenin. A violência da revolução. Para Marx, a violência é parteira da sociedade. É através da violência que se inaugura uma nova sociedade. Então, é uma negativa das formas de organização política anteriores, porque as formas de organização políticas anteriores, elas fazem a defesa da sociedade. Para fazer a transformação de todo o contexto social, é preciso, primeiro, transformar a estrutura, através dos meios de transferência dos meios de produção, e essa transferência dos meios de produção, por si só, vai levar à abolição do Estado, na medida em que ele não é mais necessário. E isso só se alcança através de um processo de natureza revolucionária violenta, que é a única forma de abolir o Estado que faz a defesa e abolir. É a arma com a qual o movimento social abre caminho e quebra formas políticas mortas. Ou seja, é preciso criar novas formas políticas vivas. Ceder lugar ao Estado proletário. Olha aqui, Estado proletário. Aqui tem um Estado proletário, gente. É um outro ator. Quer dizer, esse é mais um... Isso é uma coisa. Você tem um Estado burguês e você tem um Estado proletário também. Ditadura, por isso a ditadura do proletariado, que o Lenin vai levar adiante. Essa transição do Estado burguês para o Estado proletário, ela é mediada por um processo de natureza revolucionária, violenta. Essa é a proposta do Marx e do Engels, que vai ser realizada pelo Lenin. Não, que ele chama a atenção para uma coisa do Marx, que, bom, eu não conheço tanto também os textos do Marx, né, mas que ele chama a atenção para uma revolução, ele fala de uma revolução verdadeiramente popular, e não só proletária. E da necessidade, porque como nos países da Europa, né, quando Marx vai estudar a Comuna de Paris, nenhum dos países tinha maioria de proletários, na verdade era a maioria de agricultores, a necessidade da revolução englobar as duas classes, né, de agricultores e proletário. Que aí ele acha que só tem uma transformação possível com essa aliança, que é uma coisa que normalmente a gente não chama atenção, né? O proletário da fábrica e tal, mas eu acho que possivelmente pelo Lenin estar num país que era basicamente, né, agrário, ele começa a chamar a atenção para esse aspecto que eu acho importante você trazer isso. Eu realmente não valorizei. Eu não valorizei essa relação. Não me parece. Ele chama atenção para a importância de você dessa protagonismo de cidade e campo. Se acabar com essa posição, de acabar, acho que no outro texto ele coloca essa questão, essa necessidade de acabar com essa posição entre cidade e campo. Em qual texto? No que a gente viu Questão no da ano habitação. passado. Questão da habitação. É muito importante pensar essa transição. Porque naquele contexto histórico nós temos um processo de transformação das relações. E o processo de urbanização ele começa a acontecer naquele contexto histórico, da industrialização. E você tem, então, as classes, os agricultores e a classe operária. E também tem uma forma de incluir, né? As relações de dominação no campo e as relações de dominação na cidade, que têm especificidades próprias. Por isso que o Marx vai escrever depois, no terceiro livro, Capital, ele vai examinar as formas de apropriação e de dominação das relações que se estabelecem entre proprietários fundiários e agricultores. E ele vai trabalhar mais ou menos na mesma direção, só que ele vai incluir a renda da terra como uma variável, enquanto que no processo de produção da mercadoria que está... Porque o livro 1 é singular.
É muito bonito também perceber esse desenvolvimento do trabalho desses autores, porque a gente entende melhor, né? Onde que cada uma das passagens. Né? Então, no livro 1, Marx ele escreveu sobre a fábrica, a mais-valia, a mercadoria, a composição do capital. Mas olha absoluta e mais-valia relativa. No livro 2, ele vai escrever sobre a totalidade do processo de produção capitalista. É o todo. É a competição, é a interdependência, são os meios de produção. Na sua totalidade. Uma coisa é você pensar a fábrica e o que acontece dentro da fábrica. E outra coisa é você pensar o objeto do livro 1 é singular, é a singularidade do processo de produção capitalista. Enquanto que o objeto do livro 2 é a totalidade do processo de produção capitalista. Tem uma totalidade que está para além da relação da fábrica, vai além da fábrica, vai pegar o conjunto de fábricas e, inclusive, as relações internacionais, né? Como é que elas se constituem naquele contexto histórico. E o livro 3 é essa relação que você está chamando a atenção agora, que é o processo de apropriação dos rendimentos fundiários e as relações e o conflito que acontece entre os proprietários fundiários e os trabalhadores fundiários. Porque é um processo, você vai percebendo as variáveis e vai incluindo. E quando eu pensava assim, e agora é a Maia que pensou, como que ele fez isso? Primeiro ele viu a fábrica, depois ele começou a entender. Aí quando ele terminou aquele livro lá, assim, mas agora tem que ver o todo. Ele foi, escreveu o livro 2. Aí quando ele escreveu o livro 2, ele se deu conta que não tinha ainda da terra. Ele escreveu o livro 3. Qual é a proposta política de Marx e Engels, gente? A proposta política é a abolição das classes sociais. Em lugar da velha sociedade, agora ele está trabalhando também citando a miséria da filosofia. Em lugar da velha sociedade, a classe trabalhadora. No curso de seu desenvolvimento, instituirá uma associação onde não existirão as classes, nem os seus antagonismos e conflitos. É o campo da economia da economia de base industrial, porque uma coisa é a economia de base agrária, outra coisa é a economia de base industrial. Então, o que está sendo examinado aqui é a economia de base industrial, que se constitui na sua origem num determinado e produz um contexto histórico onde nós temos essas relações de dominação. O capital sobre o trabalho. Então, nesse contexto, a revolução abole o Estado e produz uma única classe social onde não tem conflito. Acabou o conflito, acabou a política. Então, a política é um estado de conflito. Porque aqui nós estamos diante do conflito dentro do sistema de produção, que abole a política. E a outra percepção é da democracia, que administra o conflito. Duas percepções do mesmo processo histórico. Uma associada à revolução e a outra associada ao consenso. A revolução violenta o conflito dentro do sistema de produção. Aqui, a democracia, o consenso para a transformação. São duas formas de pensar distintas. Que estão em debate, estão no debate do contexto histórico. O Lenin, ele percebe o conflito entre capital e trabalho. O Gramsci percebe o conflito entre do discurso hegemônico, que o discurso hegemônico produz uma relação de dominação e produz um conflito. O conflito pode ser superado pela democracia, o outro conflito pode ser superado pela revolução violenta. Esse é o debate que continua até hoje, eu acho. Até hoje nós temos a permanência desse debate. Evidentemente, os trabalhadores só têm necessidade do Estado. Então, por que é importante o Estado? Porque os trabalhadores só têm necessidade do Estado para quebrar a resistência dos exploradores. E se o proletariado pode quebrá-lo,
nós então estamos diante de um processo de alteração das relações de poder. E de edificação, gente, é outra percepção, edificação da economia socialista. Edificação da economia socialista. Como é que se produz, então, à medida que você tem um contexto revolucionário, como é que você produz a edificação da economia socialista? Essa é a pergunta agora. É uma outra pergunta. É uma vanguarda que estabelece esse poder. E aí a importância do Partido Comunista, que é onde a vanguarda vai fazer, se estabelecer a sua hegemonia. Quem são? Os denominados. Aqui nós temos uma distinção, que é de natureza política, então, de reconhecer entre a população alguns que têm a capacidade de estabelecer, de exercer um papel de vanguarda. Isso vai ser completamente diferente para Gramsci. A gente vai ver Gramsci logo. Acho que é a próxima aula, Gramsci. Não, Gramsci é a próxima aula? É. Então nós vamos ver como muda em Gramsci. Porque com Gramsci nós vamos ter os intelectuais orgânicos. E eu estava conversando com a Juliana, né, Juliana? E a gente estava falando da Rosa Luxemburgo. Eu já falei da Rosa Luxemburgo na última aula. Acho que no próximo curso eu vou pôr um texto da Rosa Luxemburgo. Sempre eu falo assim, vou pôr da Rosa Luxemburgo. Não consegui. Mas vou colocar, porque eu acho que esse debate tem muito a ver com a Rosa Luxemburgo e a gente vai ter. E aqui nesse período histórico mataram todo mundo, né? Uma matança. Matava o cara, não concordava já. Simbólico. Então, a vanguarda. Uma coisa é pensar o processo de revolução por uma vanguarda, outra coisa é você pensar que todas as pessoas têm condições de ascender a consciência e revelar uma capacidade de ação política. Todo mundo tem direito à ação política. É uma condição humana. A ação política é uma condição humana. A gente nasce. Isso a gente vai ganhando na arte. Porque eu já falei isso em outras aulas, mas eu vou repetir, não tem problema. Porque ela vai dizendo na arte que os homens, que a condição humana vai além do faber, do fazer. Porque ela já está num outro momento histórico. E da onde? Nos Estados Unidos, onde você tem a democracia. Né? A gente pode criticar os Estados Unidos como quisermos. Tem um sistema político democrático, tem. Então, a ação política é uma condição humana, diz a Ana Arendt. A condição humana. Ela escreveu vários textos sobre isso. Conselho da Democracia serve ao capitalismo. Só um pouquinho, só um. Dizia no texto que a democracia serve ao capitalismo, nada mais natural que os Estados Unidos seja uma democracia. Vamos seu comentário. Bom, olha, eu prefiro pensar assim, olha, a Hannah Arendt, ela saiu do autoritarismo nazista para a democracia americana. Então, com certeza, isso deve ter produzido um efeito muito grande no pensamento dela. Porque, como eu sempre digo, não tem separação entre sujeito e o objeto da Hannah Arendt está associado à sua história, que é a viver na pele o autoritarismo nazista e viveu também a experiência humana da democracia americana. Costa fez um projeto da Barra para resolver não os problemas da cidade, mas os problemas de meia dúzia de proprietários.